Olá, pessoal! Hoje vamos desvendar a verdadeira causa referente à dor e inflamação nas suas articulações e apresentar a solução definitiva para a prevenção. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que a doença nas articulações atinja cerca de 9% dos homens e 18% das mulheres com mais de 60 anos. Mas hoje em dia, as dores nas articulações podem afetar não só apenas as pessoas com idade avançada, e cada vez mais pacientes jovens têm sido vistos nos ambulatórios de cirurgia das articulações para tratamento da região das pernas, especificamente no joelho e calcanhar, devido ao grande aumento mundial de pessoas com obesidade. As nossas articulações, cartilagens e ligamentos são estruturas anatômicas muito complexas, e ao longo de toda a vida devemos ter uma atenção redobrada, porque afinal, eles exercem um papel muito importante em suportar a carga em cada movimento que exercemos. Neste vídeo, separei para você os alimentos prejudiciais a nossas articulações que devem ser excluídos da nossa dieta para prevenir possíveis doenças ou inflamações. Se você já sente dor, é necessário agir imediatamente. Mas se você ainda não sente dor, é importante saber disso para fins preventivos, para que ela seja evitada no futuro. O primeiro ponto a ser observado são os fosfatos e todos os produtos ricos neles. Os fosfatos são sais de ácido fosfórico, e o nosso organismo também precisa de uma certa quantidade de fosfatos para apoiar os processos naturais da vitalidade. Porém, como diz o ditado, tudo é bom, mas sem exagero. O problema é que em quantidades elevadas, os fosfatos começam a atrapalhar nosso equilíbrio de cálcio e para tentar restabelecer esse equilíbrio, o organismo começa a retirar o cálcio dos nossos ossos. Devido a esse desequilíbrio, acaba ocasionando o desenvolvimento da osteoporose, problemas dentários, diminuição da densidade de nossos tecidos cartilaginosos e assim por diante. Portanto, é muito importante prestar atenção na quantidade de fosfatos que consumimos com os alimentos. O que você deve eliminar em primeiro lugar é a carne processada. Isso inclui vários tipos de produtos como salsichas, presuntos, linguiças, mortadelas, entre outros. Por esse motivo, a carne processada não chega perto de possuir as qualidades benéficas de uma carne natural e o fosfato é muito utilizado para a conservação destes alimentos após serem embalados. O problema é que, ao consumir esses produtos processados, podemos facilmente exceder a necessidade diária de fosfatos do nosso organismo em uma única refeição. Como efeitos colaterais, podemos desenvolver desaceleração do metabolismo, o que pode levar rapidamente ao ganho de peso indesejado, e também podemos apresentar problemas no funcionamento de nosso sistema cardiovascular e diversas outras consequências. Além disso, os fosfatos não estão presentes apenas em carne processada, mas também em outros alimentos os quais chamamos de ultraprocessados. Por exemplo, isso inclui o cane que muitos pensam que são simples tirinhas feitas de carne de caranguejo. Mas lamento desapontá-lo, porque são produzidos à base de surimi, que é uma carne processada à base de diversos frutos do mar, com o intuito de dar um aspecto de carne de caranguejo ao alimento. E algumas pessoas até apelidam o cane de salsicha do mar devido à semelhança do preparo. Também há uma quantidade significativa de fosfatos nos queijos processados. Por sinal, o queijo processado, ao contrário do queijo verdadeiro de qualidade, também não é uma opção saudável. Segundo o Manual da Alimentação Cardioprotetora do Ministério da Saúde em parceria com o Hospital do Coração, os queijos ultraprocessados possuem em sua composição diversos aditivos químicos como acidulantes, estabilizantes e conservantes que estão associados a um grupo de alimentos com baixa qualidade nutricional. Em geral, é necessário excluir esses produtos de nossa dieta, não apenas por considerações de preservação da saúde das nossas articulações, das cartilagens e dos ligamentos, pois eles também afetam o sistema cardiovascular e os processos crônicos de pequenas inflamações corporais. O próximo ponto são vários tipos de alimentos em conserva e defumados. É claro que quando falamos sobre uma dieta saudável, podemos considerar que esses alimentos estão praticamente proibidos. Além disso, todos sabemos que peixes enlatados e cogumelos em conserva, se os consumirmos em abundância, pode causar rapidamente dores no estômago. No entanto, o problema não termina em só dores gastrointestinais. As nossas articulações também sofrem igualmente devido aos mesmos fosfatos estarem presentes. E em segundo lugar, esses produtos contêm uma quantidade excessiva de sal. Ainda há um debate em curso sobre se o sal é prejudicial ou benéfico para a saúde, mas a resposta é que o sal é benéfico e necessário em quantidades razoáveis, que vão de 2 a 5 gramas de sal por dia.
Por esse motivo, toda vez que consumimos diversos tipos de alimentos defumados e alimentos em conserva em apenas uma refeição, podemos exceder em 2 vezes a mais as nossas necessidades diárias de sal, causando um impacto profundo nas articulações que começam a perder flexibilidade e, com o passar do tempo, ocasiona na perda dos movimentos dos membros. Além disso, como resultado dessa dieta, proporciona uma carga ainda maior em nossas articulações. Também devemos dar uma atenção ao consumo do chá e do café dentro de limites razoáveis. O chá e o café são mais propensos a ser benéficos do que prejudiciais. Mas se consumirmos muito chá e café ao decorrer do dia, isso resultará em um aumento significativo dos níveis de ácido úrico em nosso organismo, produzindo cristais de sal que podem começar a se depositar nas membranas cartilaginosas e vasculares. Se você toma uma xícara de café ou algumas xícaras de chá por dia e se sente bem e suas articulações não doem, eu não vou desencorajá-lo de forma alguma de consumir. No entanto, se você tem problemas nas articulações e realmente consome muito chá ou café ao longo do dia, é motivo para pensar em reduzir o consumo. As leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, soja e ervilha contêm fitatos que dificultam a absorção de cálcio pelo organismo e que prejudica as articulações. E o que fazer se você gosta de leguminosas? Coma à vontade, mas antes de cozinhar, deixe de molho em água por algumas horas, escorra e cozinhe em uma nova porção de água. No entanto, é claro que isso não é motivo para abandonar completamente esses alimentos, porque eles possuem outros benefícios, e o que deve ser feito é só não exagerar no consumo e realizar o preparo de maneira adequada. A erva vinagreira, mais conhecida como azedinha, é uma erva poderosa rica em magnésio, vitamina B6 e ferro. Em geral, nenhum nutricionista dirá que a azedinha é ruim. No entanto, há uma ressalva. O importante é consumirmos a azedinha em sua forma natural. Mas se a submetemos ao calor como fritar, cozinhar, vaporizar ou assar, a acidez da azedinha começa a reagir com o cálcio, resultando na formação de um sal inorgânico prejudicial para nosso organismo, podendo começar a formar pedras nos rins e causando diversas inflamações no corpo, incluindo até em nossas articulações. Portanto, não é necessário parar de comer azedinha, mas se você a consome cozida, é algo a se pensar, e a melhor opção é consumir a azedinha em sua forma natural, especialmente se você possui problemas nas articulações. Para o consumo de doces também devem ter uma atenção, e especialmente para os produtos de confeitaria. Sobre os danos do açúcar, todos já ouviram falar, sendo o principal fator pró-inflamatório em nossa dieta. O açúcar provoca inflamação crônica no corpo, incluindo em nossas articulações. Além disso, o açúcar interfere diretamente na síntese do colágeno e contribui para sua degradação, sendo que o colágeno é o principal material de construção de nossos tecidos conjuntivos, ou seja, nossa pele, bem como as cartilagens e tendões. Porém, é claro que o açúcar é um grande inimigo das nossas articulações. Mas por que destaquei especialmente os produtos de confeitaria neste ponto? É porque em sua produção envolve açúcar e fermento na receita. Portanto, se consumimos o açúcar proveniente da mistura desses produtos, estamos obtendo uma dose significativa de açúcar. Em geral, é claro que os nutricionistas recomendam evitar o consumo de diversos tipos de bolos e doces, e caso você já possua problemas nas articulações, é algo que você deve dar mais atenção. Você já experimentou um aumento no desconforto nas articulações após se deliciar com uma quantidade substancial de pizza, biscoitos ou outros tipos de massas? Isso ocorre porque os carboidratos refinados, encontrados nesses alimentos, se transformam rapidamente em açúcar, causando um aumento nos níveis de insulina, e como resultado, ocorre inflamação em todo o corpo, semelhante aos efeitos do consumo de refrigerante. Para reduzir a inflamação indesejada, é aconselhável substituir pão branco e massas por alternativas mais saudáveis, como pão integral e batata doce, porque é muito benéfico considerar a eliminação do glúten. Para indivíduos com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, o consumo de glúten também pode desencadear uma resposta imune inata que pode causar dor nas articulações e outros sintomas relacionados. E um estudo publicado no Oxford Journal of Rheumatology demonstrou que 41% dos participantes com artrite reumatoide apresentaram melhorias em seus sintomas ao seguirem uma dieta sem glúten. Se você suspeita que possui intolerância ao glúten, é recomendável eliminar todos os alimentos que contenham glúten da sua dieta por um período de 2 semanas. Durante esse tempo, observe cuidadosamente se a sua dor nas articulações piora ou melhora. Após o período de eliminação,
Reintroduza gradualmente o glúten e, ao prestar atenção às reações do seu corpo, você pode obter informações sobre como o glúten desempenha um papel no agravamento nas dores das articulações. O fast food e os alimentos processados como salsichas, hambúrgueres, batatas fritas, assim como os doces mencionados anteriormente, são ricos em calorias e contribuem para o ganho de peso rápido. E o excesso de peso cria uma carga não saudável nas articulações, especialmente nos joelhos, e priorize a opção por cozinhar suas refeições, escolha os alimentos mais saudáveis e veja os efeitos benéficos em suas pernas. A propósito, deixe nos comentários o que vocês consomem desses produtos, ou talvez tenham deixado de consumir por princípios. Compartilhem suas opiniões ou experiências, que será muito interessante e podendo até ajudar muitas pessoas a tomarem a decisão correta para a saúde das articulações e de todo o organismo. No próximo vídeo que estou te indicando, vou te apresentar um exercício que você pode executar em seu lar, que é o simples fato de levantar as pernas por um breve período, podendo ajudar a diminuir as dores das articulações nas regiões das pernas após um dia exaustivo de trabalho e que também vai proporcionar diversos benefícios para a saúde.